Existe audiência certa e errada? A audiência certa é um conceito muito subjetivo. Existe audiência que gera o 6 em 7 e existe audiência que não gera o 6 em 7. Então, vou te dar um exemplo mais óbvio. Eu costumo dizer isso. Se a intenção é gerar um 6 em 7 com custo de churrasco, se a sua audiência for vegana, as chances são que você não vai vender. E as chances são que você não vai gerar o 6 em 7. Então, nesse caso, existe uma audiência que não tem nada de errado com ela, é vegana, não tem nada de errado com ser vegano, mas sobre um contexto de churrasco, as chances são que vai ser mais difícil gerar um 6 em 7, principalmente se for um churrasco carnívoro, não um churrasco vegano. Então, a audiência não está errada, ela só está desalinhada com o seu destino que você quer trazer ele. Então, na maioria das vezes, o que eu falo para as pessoas é, define um destino primeiro. O que é um destino? Eu costumo apelidar esse destino de Roma. É um apelido. E eu falo o seguinte, define qual é a sua Roma. Minha Roma é ensinar as pessoas a fazerem churrasco. Ótimo. E aí você começa a produzir uma audiência que está interessada em Roma como um destino. E a sua função com conteúdo, a gente vai falar de conteúdo, vai ser atrair pessoas interessadas em Roma. Então, nessa parte da criação da audiência, isso é importante. Se você vai vender uma viagem para Roma, você quer ter uma audiência de pessoas que têm interesse em Roma, não pessoas que abominam Roma, vamos dizer assim. Então, é importante, defina qual é a sua Roma, porque se a sua audiência não for de pessoas interessadas a Roma, vai ser difícil de vender Roma como destino posteriormente e, consequentemente, vai ser difícil de gerar o 6 em 7. Boa. E você precisa de audiência para fazer o 6 em 7? Precisa, com certeza. A audiência é o seguinte, o 6 em 7 nada mais é que uma venda. Então, em fases, se o 6 em 7 fosse a construção de uma casa, é importante que você faça a fundação da casa antes de construir as paredes, que são o lançamento, ou o produto, que é o telhado, vamos dizer assim. Então, assim, o primeiro passo para você fazer um 6 em 7 é fazer uma audiência de pessoas que estão interessadas naquilo que você vai potencialmente vender, que é Roma. Então, sem essa audiência, você não vai ter para quem lançar. Logo, não vai ter para quem vender. Então, sim, você precisa de audiência para gerar um 6 em 7. E você acha que uma copy boa, um lançamento ultra mega bem escrito e bem executado, você acha que isso tem... Isso, como é que eu posso dizer? Você acha que isso resolve o problema da audiência estar desalinhada com o que você vende? Você acha que, tipo assim, a audiência está desalinhada, a verdade dá para consertar uma audiência desalinhada com uma copy boa, um lançamento ultra mega bem executado? É muito difícil, Hugo. E depende do ultra mega. Vamos dizer o seguinte, para uma pessoa que é vegana, e é vegana há muito tempo, dá para vender um pedaço de carne para ela? Dá. É um uso ideal da sua energia? Não. Você quer vender pedaço de carne para quem come carne. É muito melhor. Então, se a audiência está completamente desalinhada, é muito difícil que o lançamento corrija esse desalinhamento. Contudo, se você tem uma audiência completamente alinhada, ela está completamente alinhada, o seu lançamento não precisa ser tão bom assim para vender. Se você tem uma audiência de pessoas que amam churrasco, é mais fácil vender um curso de churrasco que não tem um lançamento totalmente ninja do que o contrário. Você tem um lançamento ninja para um curso de churrasco para uma audiência de veganos. Então, a primeira parte de você, para fazer um bom lançamento, é você saber criar uma audiência alinhada com aquilo. Então, com aquilo que você vende, né? Você tem que ter um terreno certo para a semente certa. Você vai plantar cactos na Amazônia? Dá para plantar? De repente tem um super biólogo, super ninja que vai plantar. Mas será que é um bom uso da sua energia tentar plantar cactos na Amazônia? Mesma coisa, tentar plantar um pau-brasil no deserto? Não é um ambiente. Agora, é possível você criar uma redoma e criar condições? Talvez até seja, mas será que deve ser feito? Será que é um bom uso da sua energia? Será que é viável, né? Digamos assim. É possível, mas é viável? Exatamente. Eu acho que se acertar a audiência, você está com meio caminho andado, sendo bem conservador. É uma casa com uma boa fundação. Né? As paredes não vão quebrar. Não tem que Ela aguenta. Ela aguenta. Como é que você cria uma audiência? Para você criar uma audiência, você vai precisar de atenção. É o componente básico. Sem atenção, você não tem audiência.
E eu vou dizer que a atenção hoje está cada vez mais no digital. As pessoas estão mais no digital que elas estavam antes. Já estavam antes e agora estão mais ainda. Sabendo disso, você vai tentar... O primeiro passo é você conseguir atrair a atenção da pessoa do digital. E aí que vem a sacada. Não tem como forçar a pessoa a prestar atenção no digital para você. Ela clica em outra app, ela muda de pessoas. Então não é... Você tem que atrair vendendo alguma coisa que ela quer. Você tem que dar alguma coisa que ela quer, senão não te dá atenção. E o que as pessoas fazem no digital? 3 coisas. Elas vão no digital para se comunicar, elas se comunicam lá no digital. E não é uma coisa que a gente está no negócio de fazer plataformas de comunicação. Não vou lançar um novo WhatsApp, Telegram, alguma coisa do tipo. Elas vão para se entreter, também não é meu métier, entretenimento. Ou elas vão para se informar. E aí que vem a sacada. Quando elas vão para se informar, você pode dar uma informação que ajude elas. Então, uma vez que você defina o que é Roma, e uma vez que você começa a mostrar conteúdos que chegam perto de Roma, se a pessoa está interessada em Roma, ela vai tender a ver esses conteúdos. Por exemplo, minha Roma é 6 em 7. Meus conteúdos são focados em ajudar as pessoas a chegarem, acelerarem esse processo do 6 em 7, a contribuir com isso. Quando uma pessoa que aspira ao 6 em 7 vê um conteúdo como o meu, ela tende a prestar atenção. E a atenção dela se torna uma audiência. Quando ela presta atenção várias vezes, ela torna um seguidor, uma pessoa, ou o que a gente chama de audiência, né? Então, a audiência é criada através de conteúdo focado. A audiência ideal é criada através de conteúdo focado naquilo que você quer levar a pessoa para. Então, a função do conteúdo é criar uma audiência, isso é, atrair a atenção de pessoas que estão interessadas em Roma como destino. Show! Na sua Roma especificamente. Então, falando de conteúdo, a gente começou a falar de conteúdo. Existe algum gatilho mental mais certo, mais eficiente para poder criar audiência? Para usar nos seus conteúdos e criar audiência? Eu acho que essa pergunta eu vou me recorrer da minha analogia. Existe alguma música mais eficiente, alguma nota mais eficiente para criar uma música? Eu não acho que os gatilhos mentais, eu reforço isso o tempo inteiro, e é uma pergunta que vem muito para mim. Eu não acho que os gatilhos mentais funcionam bem em isolamento. Do mesmo jeito que eu não comparo se dó é melhor que ré. Eu acho que os gatilhos mentais, reforço, funcionam quando em sequência, espaçado de certa forma, assim como uma música tende a gerar o seu impacto maior, dependendo da sequência das notas que você usa e do espaçamento. Então, os gatilhos mentais é a mesma coisa. Para conteúdo também. É o conjunto, é o time que gera o resultado. Para mim, alguém perguntar qual que é o melhor gatilho, soa no meu cérebro para alguém me perguntar, Érico, qual a melhor nota musical? Não sei. Elas em isolamento pode até funcionar para uma campainha ou alguma coisa assim, mas não é o ponto. Existe muito mais quando você aplica dimensionalidade, sequência, espaçamento e tempo, é aí que o gatilho mental ele vive o seu potencial, ele chega a expressar o seu potencial. E sim, você deve colocar gatilhos mentais no seu conteúdo. E sim, você deve procurar sempre fazer. E isso é uma coisa que até veio de uma sugestão sua, de um insight seu, que fala que é o seguinte, gatilho mental, assim como música, vem com prática. Não adianta você só saber a teoria da música, não te torna um bom músico, você tem que praticar. Então, o seu conteúdo e a criação da audiência é uma oportunidade prática quase que diária, se você produz diariamente. Exatamente. Todo conteúdo é uma oportunidade para você treinar os gatilhos mentais, a sua forma de persuadir. Então, todo conteúdo é uma oportunidade.